O capítulo 6 do livro de Gênesis começa narrando a corrupção dos homens. A Bíblia diz que havia um grupo de pessoas que continuavam temendo a Deus. Eram os descendentes de Adão através de seu filho Sete. Mas a maldade havia se espalhado tanto no mundo e parecia que realmente o grupo dos que adoravam a Deus ia ficando cada vez menor, enquanto aqueles que, a exemplo de Caim, descendentes de Caim, havia se multiplicado grandemente. Então o pior aconteceu. A distinção, a separação entre os dois grupos desapareceu, quando o povo de Deus começou a se envolver com as mulheres, filhas daqueles homens que não temiam a Deus. Então essa mistura terminou levando o mundo a uma profunda apostasia. Era tão terrível a apostasia, tão terrível que Deus se arrependeu de haver criado o homem sobre a terra. E Deus, para que pudesse barrar a escalada tão generalizada do pecado, ele resolve dar fim, destruindo o mundo através das águas do dilúvio. Não a aniquilação completa, esta que vai acontecer somente quando o fogo de Deus, como juízo, cair sobre todo o planeta Terra e desfazer completamente o que nós conhecemos. O que Deus iria fazer aqui era uma barragem contra a escalada da violência, da maldade, da corrupção e do pecado tão generalizado. Por isso que Deus toma a decisão de destruir a face da terra com o dilúvio. A Bíblia diz que era mal, completamente mal, todo o desígnio do coração humano. Está no verso 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou o coração. Quando o texto diz que havia se desenvolvido tanto, multiplicado tanto a maldade, que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano, mostra que todo o vestígio de temor a Deus havia desaparecido. As pessoas não tinham mais temor a Deus, não porque não conhecessem de Deus, pois eles conheciam, haviam testemunhas vivas. Adão viveu até muito perto da época do dilúvio. Então eles tinham todo o conhecimento transmitido por Adão, transmitido por Sete. Como eu falei ontem, Metusalém, que viveu até o ano do dilúvio, ele conviveu muitos anos com Adão, quase 300 anos. Então estes homens eram portadores de luz, mas o mundo, as pessoas terminaram rejeitando a luz, preferiram mais as trevas. Então o grande problema estava no coração humano. Não porque nasceram depois da entrada do pecado, porém porque escolheram viver no erro, viver na mentira, viver distantes de Deus. O que eles haviam perdido era o respeito por Deus, o temor por Deus. E aí o inimigo ganhou o domínio sobre suas almas, sobre seus corações. E tudo que eles faziam era mal. A maldade não é apenas a violência. A maldade era a injustiça, era a promiscuidade, o adultério, era a mentira, era tudo isto que representa o mal. Eles estavam dominados completamente. E então Deus resolve bloquear o desenvolvimento tão gigantesco do pecado. Satanás só não conseguiu atingir um homem, pois a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E a narrativa do verso 9 diz: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A única diferença aqui é o fato de Noé andar com Deus, e isto fez toda a diferença no caráter de Noé. Enquanto os demais todos estavam dominados pelo mal e era continuamente mal todo o desígnio do coração humano, aquele que andou com Deus era um homem justo e íntegro, completamente diferente dos demais. Isto mostra que em qualquer época, como a nossa, é exemplo da época aqui dos antediluvianos, quando a sociedade está completamente corrompida, quando os homens se deleitam no mal, quando é continuamente mal tudo que a sociedade está fazendo, é possível continuar andando com Deus. E aqueles que andam com Deus, assim como Noé, a Bíblia certamente fará uma diferença, a luz fará uma diferença em sua vida. E poderemos viver de forma justa e de forma íntegra também. Tanto é que Deus, posteriormente, ele se refere a Noé. Em associação com outros homens tementes a Deus, Deus disse que Noé realmente era um homem justo. Então Deus diz que seu espírito não contenderá para sempre com o homem. Não é que o espírito de Deus seria retirado.
é que o tempo de graça para aquela geração acabaria dentro de 120 anos. É na época que Deus anuncia para Noé o dilúvio. Noé iria construir um barco, e essa construção levaria um tempo muito grande, pois a embarcação era de dimensões gigantescas. Embora a Bíblia não fale, a gente pode deduzir que Noé investiu tudo na construção desse barco. Em outras palavras, ele investiu tudo para fazer a vontade de Deus. Seu tempo, suas energias, seus recursos, seus talentos, absolutamente tudo ele empregou para poder cumprir o propósito de Deus. Então, à medida que aquele barco estava sendo construído, lembrando que era uma época que não caía chuvas, o sistema de irrigação da terra era através de um orvalho apenas, as chuvas torrenciais pesadas como nós conhecemos não existiam aqui até aquele momento. É como se a terra vivesse em um estufo. A Bíblia diz que existia água sobre o firmamento. Tem a camada de água que está aqui na superfície da terra, que é muito abundante, e havia água sobre o firmamento. Então a terra vivia em uma atmosfera muito melhor do que a de hoje, muito mais propícia para o desenvolvimento da vida vegetal. Mas Deus tinha anunciado que haveria um dilúvio de proporções tão gigantescas que iria cobrir toda a superfície da terra. E as pessoas devem ter ridicularizado Noé por acreditar em uma história como essa. Mas Noé não só acreditava, ele também ensinava. E à medida que aquele barco foi tomando forma, que Noé deve ter empregado certamente muita mão de obra, e todos tiveram a oportunidade de ouvir do dilúvio que viria da sentença de Deus, mas eles não emendavam seus caminhos, eles não renunciavam ao pecado. Interessante que renunciar ao pecado é a nossa parte, mas o poder para nos livrar do pecado é a parte de Deus. Nós não podemos nos livrar do pecado por nós mesmos, mas podemos confessá-lo, admiti-lo e abandoná-lo. E a influência do pecado sobre nossas mentes e corações é uma obra de Deus fazer essa libertação. E este é o maior de todos os milagres. E a Bíblia está repleta de pessoas que suas histórias mostram que foram libertados por Deus, mostrando que para Deus tudo é possível. O que parece impossível aos homens é totalmente possível para Deus. E como os homens não queriam a salvação que Deus estava oferecendo, eles desprezavam e zombavam da mensagem do dilúvio, eles se recusavam a emendar os seus caminhos e abandonar os seus pecados. Deus disse para Noé que ele se salvaria com sua esposa, seus filhos e suas noras. E Deus disse também que ele salvaria muitas espécies de animais que iriam entrar na arca aos pares. Certamente foi nesta época aqui que os dinossauros foram extintos. Por conta de seu tamanho, de sua proporção, eles não entrariam na arca, e aí morreriam completamente, seriam destruídos junto com todas as outras formas de vida. Embora os demais pudessem salvar a espécie, a sua espécie se extinguiu por conta dessas circunstâncias. E talvez porque Deus quisesse que depois que a terra fosse reconstruída, esses animais não estivessem aqui. Deus poderia salvá-los, certamente Deus pode todas as coisas, mas eles não entraram no plano de Deus para a terra que deveria depois ser repovoada quando as águas do dilúvio passassem. Então, todos esses fósseis que se encontram de dinossauros, e um detalhe importante, a maioria das vezes os fósseis dos grandes dinossauros não são encontrados completos. Às vezes encontra apenas um osso, de repente apenas um dente, e aí fantasia-se toda uma teoria de como aquele animal seria, quais suas proporções seriam. É que os homens, quando rejeitam o relato de Deus, eles escolhem acreditar em qualquer outra coisa, por mais absurda que possa ser. Mas que eles existiram, isso de fato existiram. Porém, deixaram de existir nessa época aqui, justamente quando o dilúvio cairia sobre a terra. Mas a história do dilúvio, a narração do dilúvio está no capítulo seguinte, que é o capítulo 7 de amanhã. A lição mais preciosa que nós podemos tirar deste capítulo aqui é que não importa a circunstância que o mundo está vivendo, nós podemos viver diferente do mundo. Nós podemos andar com Deus, mesmo que pareça que todos na face da terra já não têm mais o temor. Não importa, nós podemos continuar andando com o Senhor lado a lado, obedecendo sua palavra, vivendo na luz da sua revelação,
e certamente assim nós iremos honrar a Deus. Vivemos em uma época que está muito semelhante àquela época do dilúvio, que antecedeu um pouquinho o dilúvio, quando a grande corrupção dominou o coração dos homens, quando o pecado se tornou banal e mesmo socialmente aceito. Mas para aqueles que temem a Deus, o pecado jamais será aceito em sua vida. Eles o renunciam, o abandonam e andam na presença de Deus com integridade de coração, com fidelidade, exemplo de Noé nos seus dias. Que Deus nos ajude a viver essa experiência nos nossos próprios dias e em nossa própria vida, de profunda comunhão com Deus e de fidelidade incondicional ao Senhor. Mesmo que todos ao nosso redor sejam infiéis, que possamos ser como a luz a brilhar no meio das trevas.